E será que Duna superou as expectativas ou será que foi um grande fracasso? Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou trazer a crítica do filme Duna. E finalmente, depois de tantos adiamentos, Duna está entre nós, um dos filmes mais aguardados desse ano de 2021. E eu tenho que começar essa crítica falando sobre o diretor Denis Villeneuve, um dos grandes diretores dos últimos anos, que fez filmes como Sicário, Blade Runner 2049, Os Suspeitos, A Chegada. Ele é um diretor de nome bem forte dentro da indústria por fazer grandes filmes e filmes de muita qualidade. E eu acho que ele é um dos grandes fatores por esse filme ser muito bom, por eu ter gostado bastante dele. Porque o diretor, ele consegue acertar perfeitamente nesse filme, tanto na parte técnica, na parte de direção, como na parte de adaptação. Eu gostei muito do trabalho do Denis Villeneuve aqui. E vamos começar falando da parte técnica. Eu gostei muito da parte como ele construiu aquele universo, como ele conseguiu fazer com que todo esse universo de Duna fosse muito vivo. Você sente aquele clima, o clima mais do deserto, o clima de tudo parecer seco. Ele consegue, na parte de direção, construir bem todos esses universos. Inclusive, a direção dele em questão de fotografia, em questão de visual, tanto dos cenários como dos personagens, é muito bem feito. Eu tenho um pequeno problema com um visual ou outro, porque eu acho que alguns são bem parecidos. Poderia ter mais diferenciação entre um e outro, seria bem interessante para quem está vendo em tela, mas mesmo assim o visual desse universo e dos personagens em muitos momentos é interessante. Até esse pequeno ponto não me incomoda tanto. Eu também gosto muito da parte da direção, de como ele consegue construir muito bem as cenas de tensão. Porque Duna não é um filme feito para você ter ação o tempo inteiro. Então, as cenas de tensão, elas têm que ser muito bem feitas. E não é qualquer diretor que consegue fazer isso. As cenas que não mostram muito ação, a cena do verme gigante, só funcionam perfeitamente por causa da ótima direção do Denis Villeneuve, que faz com que funcione bem essas cenas. Ele consegue tirar em pequenos detalhes cena, você fica tenso, você quer ver o que vai acontecer. E nisso eu também já entro em um outro elogio nessa parte técnica, que seria na trilha sonora do Hans Zimmer. Hans Zimmer, que é um dos grandes compositores também do cinema de todos os tempos, e aqui ele consegue trazer elementos na trilha sonora que também deixam tanto o cenário vivo, como essas cenas de ação, que nem são tão fortes, tensas, você fica tenso vendo aquilo. Eu sei que muita gente até critica um pouco o Hans Zimmer porque ele pega um pouco pesado na trilha sonora dele, às vezes um pouco mais exagerado do que deveria, mas nesse caso ele consegue trazer uma trilha sonora pesada que funciona nesses momentos que eu falei, mas que também dá um ar mais épico para Duna, que eu achei bem interessante. Faz com que esses lugares que são grandiosos fiquem mais grandiosos ainda. Eu também gostei muito dos cenários, inclusive mostra a grandiosidade dos lugares, mostra muito bem como funciona. A direção nesse ponto técnico eu gostei bastante. A única crítica que eu tenho seria mais nessa parte de alguns visuais que poderiam ser um pouco diferentes. Mesmo sendo fiel ao livro, poderia ser um pouco diferente. E eu também critico um pouco, um momento ou outro, o ritmo do filme, que eu acho que ele poderia ser trabalhado de uma forma diferente, já que o filme é um pouco parado em alguns momentos, então o ritmo em alguns momentos poderia ser um pouquinho melhor. Não atrapalha tanto o filme, mas também esses são os dois pontos que eu critico um pouco. Mas como eu falei, o Denis Villeneuve, ele é perfeito quase na parte técnica. E na parte de adaptação, ele também vai muito bem, porque Duna é um livro muito complicado de se adaptar. E eu também, antes de começar essa parte, queria falar, eu não sou a favor daquela famosa frase que as pessoas falam que é assim, esse filme não é feito para certos públicos. Eu acho isso uma frase mentirosa. Para mim, todo filme tem que funcionar para todos os públicos. E, nesse caso, eu não acho que Duna não funcione para todos os públicos. Mas eu acho que você tem que ir um pouco preparado para o filme. Porque eu acho que o trailer, ele vendeu como se fosse um filme de ação em alguns momentos. E não é. Duna é um filme que trata política, que trata, pelo menos essa primeira parte, trata de política, trata na parte dos personagens, relação de personagem, trata na parte de construir o universo. E é aí que o Denis Villeneuve fez uma ótima adaptação. Porque eu tenho certeza que se esse filme cair na mão de qualquer outro estúdio, qualquer outro lugar, Duna iria virar um filme de ação genérico. Denis Villeneuve leu a obra, ele aparentemente gosta bastante dela, e ele conseguiu fazer com que ela funcionasse de uma forma muito coerente. Ele conseguiu, porque ele tinha um trabalho muito difícil em mãos. Ele tinha que apresentar todo um universo, todos os conceitos, todas as religiões, apresentar os personagens, fazer com que o público se preocupasse com eles e ainda
focasse para uma continuação. Tudo isso num livro que é muito complexo. Então ele fez um trabalho muito bem feito. Claro que gerou alguns problemas, mas achei que ele adaptou bem, porque para quem não conhece, você entende perfeitamente como funciona o universo de Duna, como funciona os personagens, como cada casa ali, cada reino, cada planeta tem o seu espaço dentro daquele império, e isso é muito interessante. Eu gostei bastante dessa parte da adaptação. Eu queria ter visto mais da parte política, admito. Esse filme ele deixa um gancho gigantesco para falar de política, falar de política do lugar, como funciona a divisão do império com outras coisas que não são exploradas porque não tinha tempo, mas eu vejo que tinha um potencial ali muito grande. Outra coisa que eu me incomodei um pouco no filme, eu sei que, de novo, é aquele negócio, eu me incomodo, mas eu não sei qual seria a solução para isso. É que esse filme tem um elenco fantástico, de nomes muito fortes, e alguns personagens que são muito interessantes visualmente, infelizmente não conseguem ser muito bem desenvolvidos aqui, por causa que você tem que fazer muita coisa em pouco tempo. Por exemplo, o personagem vivido pelo Josh Brolin. O Josh Brolin é um ator fantástico e eu gosto da participação dele aqui, mas é muito pouca, eu queria ter visto mais dele. Por exemplo, o personagem do Jason Momoa, ele é muito carismático. É muito fácil você gostar e criar uma relação com aquele personagem. Mas isso é por causa do Jason Momoa, que se por um lado não é um grande ator, por outro ele é muito carismático. Então nas poucas cenas que ele aparece, você cria uma relação com ele, você gosta do personagem dele, e isso ajuda bastante, tanto que você adora o personagem. Mas não é porque ele tinha muito espaço. Outro personagem que tá perfeito no filme, o ator, é o Skarsgård, né? Eu acho que é o Bill Skarsgård. Ele faz o Barão e ele faz o vilão do filme e ele tá perfeito visualmente, na parte de andar. Ele tá irreconhecível, inclusive, com a maquiagem. Ele é um vilão imponente que quando tá em cena, junto com a direção, com a trilha sonora, você sente o peso daquele cara. Você sabe que ele vai fazer algo mal pra alguém ali. É uma atuação incrível aqui. Também gostei bastante da atuação do Oscar Isaac. Ele é um ator que ele é muito bom. Gostei da participação dele. Queria ter visto mais dele trabalhando na parte política, como falei, mas ele está muito bem. Todos os atores do filme estão bem. Eu só tô dando um panorama geral para falar dos atores. Eu também gostei da Rebecca Ferguson. Acho que ela é uma atriz que ela consegue entregar várias camadas para o personagem, principalmente no momento onde o filho dela, o Paul, tá naquela parte daquele desafio que coloca a mão dentro da caixa. A atuação dela ali vai muito bem. E eu gosto como ela não fica só num tom pra personagem. Você vê ela sendo a líder quando precisa, mas ela sofre, ela chora. Gostei muito da Rebecca Ferguson. E claro, o Batista também tá no filme, mas ele aparece muito pouco. E o grande destaque é o Timothée Chalamet. Eu adorei como ele conseguiu dar camada para esse personagem, como ele faz com que você entenda a posição dele e goste do personagem, mas às vezes você não concorda tanto. Ele é um personagem dúbio, eu gostei do Timothée Chalamet é um ator fantástico e nesse filme ele é um ótimo protagonista. Ele consegue entregar tudo que o filme precisa em um filme tão difícil. Também vale destaque rápido para dois atores que também não tem tanto espaço, mas estão até que bem quando aparece, que é a Zendaya e o Javier Bardem. Javier Bardem, que é um ator fantástico, também está bem, mas não tem tanto espaço. Acho que o grande destaque mesmo, se fosse para dar dois grandes destaques, que tem bastante tempo de tela, e quando aparece se destaca muito, é o Timothée Chalamet e o Skarsgård. Esses dois estão incríveis, e eles, todos os atores fantásticos, com um diretor fantástico, fazem muito bem. Então, inclusive, isso é até bom, porque apesar de você querer ver mais dos personagens, e o filme não ter tanto tempo para mostrar todos eles, mesmo assim você consegue ver eles, você consegue entender quem são, você consegue entender o que eles fazem ali. Eles não são genéricos e esquecíveis, você só queria mais espaço. Eles são bem feitos, mas queria mais espaço. Mas claro, isso faz um pouco de falta. Também, como eu falei já, gostei da parte do universo e de tudo que se relaciona a ele ali. Eu também acho que o filme poderia ter acabado um pouquinho antes. Teve um momento ali que eu achei que seria um final ideal, eles esticaram um pouco mais, o final não ficou ruim, mas eu vejo um outro final que seria um gancho melhor ainda para um segundo filme do que onde eles terminaram. Mas não é um final ruim, mas eu esperava também um pouco mais disso. Concluindo, Duna é um filme que eu gostei muito. Tem sim alguns problemas de ritmo, os personagens poderiam ter mais espaço dentro do longa e eu queria ter visto mais de política. Mas mesmo assim, eu achei um filme muito bom. Tanto por causa da direção, de como o diretor Denis Villeneuve conseguiu apresentar, desenvolver e me colocar dentro desse universo, uma trilha sonora muito boa, uma boa adaptação e ótimos atores que estão muito bem aqui. E por isso que eu fecho Duna com uma nota 8,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme Duna? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo e eu volto
no próximo vídeo.